É bom falar sobre esse livro logo, porque eu já tô esquecendo. Você vai começar porque eu já esqueci de alguns detalhes, mas eu lembro do principal, que é o final. Você só faz questão de lembrar desse final porque uma carta não é pra você poder dar spoiler pra alguém. Eu tenho esse livro em minha estante há algum tempo já e, enfim, o ano passado caiu no domínio público, muita gente começou a falar sobre ele, voltou a falar sobre ele, né? E agora está disponível para todos facilmente? Exatamente. Tá bom, eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre 1964. Porém, se não ouviu falar sobre esse livro, vamos ter uma ideia hoje? Vamos conversar sobre esse livro, vamos bater um papo? 1964 é uma distopia, e embora o nome do livro se remeta ao ano em que se passa a história, ele é um livro... atemporal. Exatamente. O autor ele escreveu o livro em 1948, mas ele adiou a história para 1984, o acontecimento que iria acontecer em 1984. Porém, nós lemos em 2022, 2023, e esse livro se encaixa na situação atual e que não somente nós, mas muitos países aí estão vivendo. Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre A Revolução dos Bichos, que pra mim é do mesmo autor, e a gente percebe alguma similaridade entre as duas obras e o que ambas têm em comum, que é basicamente a manipulação, a liberdade, Ou falta dela. ou falta dela, ou a falsa liberdade. Exatamente. E, enfim, a gente tá falando, a gente tá dando nossa opinião, a gente tá fazendo algum esboço aqui, mas a gente ainda não tá adentrando a história. Então, bora? Vamos contar a história pelo ponto de vista do Winston. Ele é um funcionário, vamos dizer, um funcionário público seria? Vamos exemplificar dessa forma. Não é esse termo, mas para vocês entenderem. Ele trabalha, né, como funcionário público. Essa resenha é para quem não leu o livro, então assim, vai ficar bem didático. E ele trabalhava, a ocupação dele era no Ministério da Verdade. Então, qual que era a função dele lá? Qual que era a função que o Winston ocupava? Ocultar a verdade. Não, na verdade... manipular a verdade. Ele reescrevia a verdade. É aquela frase, uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando uma verdade. E uma história recontada várias vezes... Acaba se tornando um mito? Acaba também... É uma boa. Ele era apenas um funcionário, mas num contexto geral eles manipulavam dados. Exatamente. Então a previsão do governo que tinha como seu líder o grande irmão, em que dizia que em 2023, tá, a gente vai reduzir a miséria a 5%, certo? Era a previsão do início do ano. Quando chegou no final do ano, se ele não cumpriu essa previsão, ele alterava toda a informação que havia sido publicada, todos os jornais, todos os impressos, todo o boletim, todo tipo de mídia que remetia a esses dados no formato e que fosse uma prova de que o governo fez algo diferente, esses dados eram alterados, apagados, enfim. O interessante é que eles mudaram a própria política do livro, eles mudaram a linguagem de falar, eles pegaram algumas palavras e suprimiram bastante, ajuntaram para mudar o significado delas. Lembra disso? Existe um nome, agora eu esqueci como que é o nome. Nova língua, uma coisa assim. Isso, nova língua. Não sei se é nova língua, mas enfim. Por exemplo, eles não falavam ruim, é não bom, porque não bom soa foneticamente de uma forma mais positivista. Não é bom. É ruim? Não é bom. Tem o mesmo sentido, mas... É uma forma sutil de você jogar um balde de água fria na pessoa sem jogar um balde de água fria na pessoa. Exatamente. E eles eram proibidos a usar a linguagem antiga, né? A gramática, seja o que for. E tinha que usar esse novo termo. Tudo estava sendo reformulado, né? Tudo era penalizado ali. Tá, mas como que o governo censurava? Como que o governo acompanhava? Como que o governo te punia por usar e ir contra o que é determinado por ele? Bom, basicamente, todas as casas tinham uma câmera. Como que é o nome legal? Gosto? Eu não lembro da câmera. Tá aqui. Eram umas TVs, na verdade, né? Teletela. Essa teletela na casa do Winston é instalada em um cômodo em que tinha, assim, acesso a todo o cômodo. E só tinha só um ponto cego, na verdade, né? Mas, enfim, todas as casas tinham isso e as pessoas colocaram, elas foram, com o tempo, elas foram... se acostumando. Só que as pessoas sabiam que estava sendo observado. Então, em alguns casos, as pessoas se censuravam, elas talvez não concordassem com tudo que o governo queria, só que ela não expunha. Por quê? Porque ela sabe que ela
vai ser penalizado. Em qualquer lugar, seja em casa, na rua, próprio no serviço, né, do Winston, eles estão passando lá pelos corredores, eu lembro de algumas cenas, e tá as TVs lá, eles querem conversar, né, só que às vezes tentam dar sinais, e a TV captura até mesmo o olhar, ele tem até medo de passar por alguém no corredor e dar um olhar meio diferenciado, e a TV capturar, lembra mais ou menos esses detalhes? Você anda vigilante todo o tempo, todas as pessoas, elas andam vigilantes sobre tudo, inclusive, principalmente sobre os seus gestos. Qualquer coisa que for passível de interpretação, você tá ferrado. Você pode simplesmente sumir. Tá, e como que essa sociedade chegou a esse ponto? É incrível, né? A gente observa que as pessoas não têm mais uma interação social. Não existe mais. Não existe mais nenhuma forma de afeto, inclusive. As esposas são casamentos arranjados, entre aspas, aí. Os relacionamentos, né? A forma de procriar, tudo é como se fosse planejado. Eles não têm mais controle sobre isso da vida deles. Exatamente. Quem tinha família não tem mais, por alguns motivos, são dissolvidos. Tá, e você teve um filho nesse mundo distópico. O que é mais interessante é que o próprio governo pega aqui a melhor clientela são as próprias crianças. Por quê? Porque as crianças elas vão estar lá vigiando seus pais 24 horas por dia, uma hora ela pode te punir. Assim como a gente tem alguns exemplos aqui. Porque assim, pô, meu pai não tá fazendo aquilo que o grande irmão, que é o governo, uma figura do governo, determina. Exatamente. As crianças são inocentes, então desde pequena eles veem aquilo e acreditam que aquilo é o certo. Então eles veem os pais praticando algo ao contrário, eles vão achar que... No personagem principal, inclusive, tem um fato que deixa isso aí bem evidente, né? É engraçado que o Winston, desde o começo do livro, ele enxerga que tem alguma coisa errada. Acho que vários personagens, né? Várias pessoas desse universo devem enxergar. Mas ele tenta lutar contra, ele tem uma mania de escrever um diário. Mas aquilo lá tá enraizado na sociedade. Então, mesmo que todo mundo pense, ninguém sabe o que você pensa. Eu tô com você na mesma casa, só que eu não sei o que você pensa. Então, e lá no serviço dele, principalmente, que é onde passa a maioria das cenas, muitas cenas, ele observa bastante seus companheiros de trabalho e ele vê ou interpreta, né, a maneira dele, os sinais, e acha que algumas pessoas têm algum tipo de pensamento igual dele. E ele pensa de alguma forma para se aproximar, para se comunicar. Tá, Lembra? mas realmente, será que eu estou vendo certo? Será que eu estou imaginando? Essa Ou será que essa é a polícia do pensar, como eles chamam? Tá, mas acontece só isso? Não que seja pouca coisa, mas não é só isso. Vai ter um envolvimento com o personagem, um envolvimento diferente, tá? Diferente de tudo que aconteceu e do que você espera que aconteça aqui. Até então, tratando de uma forma padrão. O livro é dividido em 3 ou 4 partes, em 5 partes. A gente começa conhecendo um pouco sobre a vida do personagem, sobre o universo, como ele reage, como ele tenta, né, reagir, tentar acordar pra vida. Ele conhece o personagem, essa outra personagem que o Miquel mencionou. E como essa personagem, ele é levado a uma situação em que ele explora um pouco do que era antes do que eles estão vivendo naquele momento. Eu tenho muita vontade de falar, mas não posso ter spoiler, bem mais pra frente. Exatamente. Né? E aí que a gente entende como que chegou a história desse livro. E tem a última parte, na verdade 5 partes, mas tem a última parte que é a quinta, que é quando tudo explode. Na quinta não, é a quarta, né? A quinta já é o desfecho. Tem a quarta, que é quando tudo explode e ele realmente se defronta com aquela verdade nua e cruel daquela política, né? Do grande irmão. Eu acho que não precisa entrar em mais detalhes sobre essa história. Eu acho que se você ficou curioso, já é o suficiente. É esse o objetivo do vídeo. Esse final é realmente perturbador, porque a gente tá lendo, a gente pensa, o que vai acontecer? Né? Do mundo distópico, o que vai acontecer? Esse grande irmão vai ser derrubado, né? Vai ter uma guerra, o que vai acontecer? E o final totalmente inesperado. É perturbador e opressor, porque você tá lendo aquilo e você pensa, como que vai sair daquela situação? Como? Se você gosta de contos de fadas, não lê esse livro. É um livro que nós dois favoritamos, nós dois indicamos. E deixamos aqui a indicação. Queremos saber o que vocês acharam dessa história. Tem muito que conversar ainda. Quem quiser conversar com mais detalhes, com spoilers, cuidado aqui embaixo, dê um alerta. Ou se quiser conversar no privado também com nós dois, nos chame. Vou deixar minhas redes sociais, o link de compra caso vocês queiram comprar. Tem zilhões de edições, gente. Vocês acham zilhões de edições. Está aí pra vocês baixarem, porque né, foi aberta aí ao público. Não gostou dessa capa? Tem mais um monte. Esse que eu ganhei da Amazon. Cara de pau dele, ganhou da Amazon. Não ganhei da Amazon? Ganhou. Então pronto. Enfim, aguardamos vocês para conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo. Até.